Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos começar a estudar, ainda no módulo 1, a partir da página 150, certo? A semana passada nós estudamos os poliedros e os não poliedros, e dando continuidade aos estudos sobre as figuras geométricas, nós vamos estudar hoje os prismas e as pirâmides, certo? Aí na página 150 de vocês, do módulo, diz assim, prismas e pirâmides. A professora deixou sobre a mesa apenas os objetos que representam poliedros. Lembrando, que poliedros são objetos em que as faces são retas, não são arredondadas. E são aqueles objetos que não rolam, certo? Depois ela desenhou na lousa esses poliedros representados e os nomeou. No livro de vocês tem uma ilustração que mostra 3 poliedros, um cubo, uma pirâmide e um paralelepípedo, certo? E tem eles no quadro, com o nome de cada um, e também tem eles na mesa, no birô da professora, onde está indicando que eles não rolam. Logo abaixo tem a seguinte informação. Agora observe o cubo e alguns de seus elementos. Os elementos que nós vamos observar no cubo abaixo, são vértice, aresta e face. Para tornar um pouquinho mais claro essa explicação, mais uma vez, eu vou utilizar para vocês aquela ferramenta que eu utilizei na semana passada. Essa achinha aqui de remédio. Isso aqui não é um cubo, certo? Isso aí é considerando a forma geométrica, isso aí representa um paralelepípedo. Mas ela só muda do cubo a paridade dos lados, porque o cubo é uma figura geométrica em forma quadrada de 4 lados iguais. E esse aqui não tem 4 lados iguais, né? Está semelhante a um retângulo e daí recebe o nome de paralelepípedo. Mas para o que nós vamos estudar, essa caixinha aqui também é muito útil, tá? Lembrando que no módulo de vocês, nós temos que estudar os 3 elementos do cubo, que é vértice, aresta e face. Vamos lá. Esse lado aqui, ó, essa parte plana daqui, são as faces. Isso aí é uma face, isso aí é outra face, isso aí é outra face, isso aí é outra face. Aqui é outra face e aqui em cima é outra face. E a gente conhece por quina, digamos, e ligar um ponto ao outro, isso aqui, recebe o nome de aresta. Tá? E essas quinazinhas aqui, ó, os pontos, são os vértices, onde as arestas estão conectadas. Conforme mostra o exemplo aí na página 150 do módulo 1 de vocês. Logo abaixo, após a apresentação do cubo e uma breve explicação que tem na faixa azul, onde diz que as faces são regiões planas. O encontro de 2 faces é uma aresta. E o encontro de 3 faces ou mais, de 3 ou mais arestas é um vértice. Certo? Aí abaixo tem, complete a frase. O cubo possui 6 faces. Assim como esse paralelepípedo também possui 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Ele possui 12 arestas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por esse elemento, um elemento semelhante a esse, e vocês tinham na casa de vocês, vocês vão poder identificar os vértices, as faces e as arestas de uma figura geométrica que seja um poliedro, certo? Na página 151,
a gente vai analisar os prismas e pirâmides. Lá nessa página também tem explicado detalhadamente com a seta direcionando o que é face, o que é base, tá bom? Os prismas possuem duas faces paralelas iguais, chamadas de bases. Os prismas são figuras semelhantes a um triângulo com dois lados iguais. Como se fosse... Vou mostrar para vocês aí no módulo a figura, tá bom? É essa figura aqui, ó. Isso daqui é um prisma, porque ele tem dois lados iguais. E quando ele é assim, é uma pirâmide, porque ele tem uma base e os pontos se unem num único vértice aí, que é esse ponto. Certo? Aqui ele tem duas bases, a base superior e a base inferior. Base superior e base inferior. E aqui ele tem apenas uma base, certo? Então a diferença da pirâmide para o prisma é isso, porque o prisma é um triângulo com duas bases e a pirâmide possui apenas uma base, certo? Voltando, vou continuar a explicação para vocês. Os prismas possuem duas paralelas faces, ou seja, chamadas de bases, como eu já expliquei para vocês. E a pirâmide possui apenas uma, certo? Abaixo dos dois quadros, onde estão descritos alguns elementos da pirâmide e o do prisma, diz o seguinte: tanto os prismas quanto as pirâmides são classificados de acordo com o formato de sua base, ou seja, daquelas partes que eu mostrei para vocês, que pode ser triangular, quadrada ou pentagonal, certo? Triangular, quadrada ou pentagonal. Triangular, uma figura com 3 lados. Quadrada, uma figura com 4 lados. E pentagonal, uma figura com 5 lados, certo? Não esqueçam disso. Abaixo aí nós temos uns exemplos, né? Embalagens, item útil e atrativo. As embalagens têm a função de armazenar, apresentar e proteger os produtos. O formato delas é muito importante para o planejamento do espaço que utilizam durante o transporte ou na exposição em uma loja, influenciando diretamente no seu custo. Por esse motivo, encontramos muitas embalagens com formatos que lembram poliedros. Lembrando que os poliedros são as figuras com as faces planas e não podem rolar, tá? Observe o formato de algumas dessas embalagens. Aí nós temos no módulo uma caixa de pizza, uma caixa de sapato e uma caixa de leite. 3 formatos de embalagens que são, no contexto do seu formato, formas geométricas, mas e também representam poliedros, certo? Figuras que não rolam. Aí passando para a página 152, vocês têm uma atividade. Na atividade, vocês têm a questão 1, na qual você vai colocar o nome do poliedro, dizer se é um prisma, se é uma pirâmide, e colocar quantas faces, quantos vértices e quantas arestas eles possuem. Na questão 2, existem 3 poliedros, 3 colunas indicando a quantidade de faces, a quantidade de vértices e a quantidade de arestas, e 3 formas do outro lado. Vocês vão fazendo um caminho ligando, considerando a quantidade de faces, a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e o formato da figura em questão, certo? Se vocês analisarem direitinho, volto a informar a importância da releitura. Quando não entenderem, façam a releitura, observem novamente, não tenham pressa para responder. O interessante é que vocês possam responder e obter êxito na resposta dada por vocês, certo? Na página 153, nós temos a questão 3 e 4 da atividade. Na questão 3 vocês vão colocar a medida, o perímetro, né? Vão medir as faces a partir das arestas e daí vão colocar a medida desse
cubo e tá aí. Tá? Cubo não, desculpem. É um paralelepípedo, tá certo? Na questão 4, vocês vão ligar as pirâmides ao moldes, né? Já tá aí ligadinha a pirâmide ao molde. Aí você vai colocar abaixo, depois que vocês observar a pirâmide 1 e a pirâmide 2, certo? Vocês vão colocar abaixo o nome da pirâmide, se é uma pirâmide de base pentagonal, se é uma pirâmide de base triangular, lembrando que se é uma pirâmide de base quadrada, lembrando que a base é a parte que eu mostrei para vocês no início do vídeo, quando eu apresentei o prisma e a pirâmide, certo? Vão colocar quantas faces as pirâmides têm, quantas arestas e quantos vértices. Eu desejo a vocês uma boa aula. Lembrando que o material complementar que vocês utilizaram para a resolução da última atividade de matemática vai auxiliar vocês e pode ser muito útil para a resolução dessas atividades e para que vocês observem os vértices, as arestas e as faces das figuras. Tá certo? Uma boa aula a todos, bons estudos e vamos lá. Daqui a pouco eu estou voltando para trazer a aula de arte, tá bom? Desculpem, gente, eu estou voltando aqui de novo com matemática, certo? Que ainda tem aqui a questão 5 na página 154. E vocês também, para responder essa questão, vocês vão precisar, né, na questão 5 e 6. Tem a questão 5, a figura ao lado representa a base de um prisma. Qual é o nome dele? É um prisma hexagonal, um prisma pentagonal, um prisma quadrado, enfim. Para responder a questão 6, a última questão da questão 6, a letra B e a letra A, vocês vão, além de observar o que tem aí disposto, né, essa figura e tem aí um cubo, vocês vão precisar destacar o material complementar da página 13. Destaquem e façam corretamente, tá certo? Dúvidas, não esqueçam. Só é deixar aqui no comentário da plataforma ou me chamar no privado. Bons estudos, boa aula a todos. Volto já com a aula de arte, certo? Olá, gente, mais uma vez isso aí. Hoje em artes nós vamos estudar o capítulo 15, tá? Teatros de marionetes. Esse capítulo é fantástico. Eu deixei para que vocês fizessem agora, já para aguçar a criatividade de vocês com relação às duas últimas datas comemorativas que nós tivemos, né? O dia de Tiradentes e o dia do Índio. Vai ser muito bacana se vocês, na confecção do teatro de marionete de vocês, tentar representar um desses personagens, certo? Lembrando que vocês vão criar a própria história no teatro de marionete. O personagem e a história. Vocês precisam dar vida a esse personagem e vocês vão criar. Mas antes disso, nós precisamos conhecer o que foi e como funcionam os teatros de marionete. Não é isso? E para que isso aconteça, nós vamos lá no nosso módulo de arte, na página 96, que tem lá toda a explicação e exemplo sobre o que é o teatro de marionete. Tá bom? Eu vou ler para vocês, é fantástico. Vocês vão adorar. O teatro de marionetes é uma expressão cênica que usa bonecos manipulados por cordas. Quem manipula uma marionete é chamado de marionetista. Então, vocês vão ter a oportunidade de ser marionetistas, de manipular a própria marionete de vocês, ou titereiro, certo? Esses bonecos podem representar pessoas, animais ou objetos. No cenário de um teatro de marionetes, os marionetistas podem aparecer ou ficar escondidos, enquanto manipulam os personagens ou objetos. Lembrando, e se você quiser e puder fazer mais de um personagem e envolver as pessoas da sua casa na apresentação desse teatro, vai tornar ele bem mais dinâmico e atrativo, certo? Então vamos lá. Na página 96 tem a explicação e na página 97, aí do modo de arte de vocês, tem o passo a passo de como vocês vão criar um teatro de marionete, certo? Lembrando que vocês vão recortar a página 99 para fazer os esboços
de como será o personagem. E como é isso? O que é esboço? O esboço é um treinamento, um desenho. Você vai começar a ter algumas ideias, coloca lá e depois você vai trazer a sua ideia usando esses materiais que tem aí para fazer o seu teatro de marionete. Lembre-se de, depois de fazer o teatro, essa vai ser a nossa atividade de casa, tá certo? Depois que você fazer o teatro de marionete, e tem aí o passo a passo da 96, aliás, da 97 até a 98, e na 99, onde vocês vão fazer o esboço, tem o passo a passo. E depois que vocês fizerem, lembrem-se de gravar um vídeo e mandar lá no meu privado do WhatsApp, certo? Essa é a nossa tarefa de casa dessa semana. E eu conto, estou aqui ansioso, contando com a criatividade e com o empenho de vocês em fazer esse teatro de marionete. Boa aula, bons estudos e até a próxima aula. Bom final de semana. Um abraço.